então para o nosso tema. Nós estamos continuando a nossa série Viva o Extraordinário. Estamos falando nessa série sobre a história de Israel, especificamente o momento em que Josué foi chamado para liderar esse povo na entrada da terra prometida. E nós estamos traçando um paralelo. Nós estamos equiparando essa história com a nossa história e o nosso momento, porque nós também estamos entrando na nossa terra prometida, que não é uma terra que emana leite e mel, mas é uma terra que emana ar-condicionado e poltrona fofinha. Tá? E vai ter poltrona fofinha para todo mundo, se Deus quiser. Tá? Não vai faltar lugares. Esperamos que esse perrengue de árvore do Zaqueu, né, de favela lá no fundo, esperamos que esse perrengue passe. Mas nós estamos vivendo esse momento especial como igreja. Só que mais do que uma entrada em um novo lugar, nós estamos parando para falar sobre a responsabilidade que aquilo que Deus está fazendo em nós e por meio de nós está trazendo para as nossas vidas. Deus está nos chamando a uma nova postura como igreja. Deus está nos chamando para compreender quem Ele é e compreender quem nós somos na sua grande história. Deus quer nos usar na sua missão de ganhar pessoas a Jesus, de levar o seu nome e torná-lo conhecido. Nós estamos vivendo um momento especial que requer de nós um profundo compromisso com Cristo. Então essa série é uma preparação para esse novo momento. Sabe por quê? Porque o povo de Israel também precisou se preparar. Essa série é sobre isso. Eles tiveram que se preparar e permitir que Deus os transformasse para que eles pudessem tomar posse da terra prometida e viver o extraordinário em Cristo. Assim também é conosco. Na semana passada nós falamos sobre estagnação, sobre momentos da vida em que estamos paralisados e não avançamos, os porquês da nossa estagnação. Hoje eu gostaria de falar sobre momentos de mudança, quando Deus nos chama para sair da estagnação a avançar. Por exemplo, a vida ela é feita de muitas transições. Como você lida com as transições da vida? Como você reage a momentos de mudança? Ninguém gosta de mudar. Mudança exige esforço. Mudança, ela tira a gente da zona de conforto. A mudança, ela muitas vezes provoca dores. Então nós não gostamos de mudar, mas a vida é feita de mudanças. É como aquele jogo da vida, lembra? Eu adorava o jogo da vida. Você começava o jogo na escola, depois você ia para a faculdade, depois na próxima casinha você arrumava um emprego, você ganhava o seu primeiro salário, aí você casava, aí você tinha um filho, começava as grandes responsabilidades financeiras, até que vinha a pior carta do jogo, você teve trigêmeos, né? Você foi à falência agora. Então o jogo era mais ou menos assim, cheio de desafios. E a vida é assim. Nós vamos nos movendo e avançando através de novos momentos e novos desafios. Por exemplo, eu vou citar alguns momentos de transição na nossa vida para vocês. Uma mudança de emprego. Talvez você está vivendo um momento assim. Você acabou de mudar de emprego e você está sendo exigido. Você nunca trabalhou nessa área, você está tendo que desenvolver novas competências, você ainda não conhece muito bem a cultura da empresa, nem seus colegas de trabalho, nem o seu chefe. Você não sabe o que esperar e você tem medo. Talvez você está precisando sair do teu emprego, você está acomodado nesse lugar, mas você percebe que precisa se mover e, quem sabe, tomar uma atitude, ter coragem para dar o próximo passo que você precisa tomar. Talvez você está mudando de cidade. Talvez você acabou de se mudar para Indaiatuba e você ainda está inseguro se esta é uma boa cidade. E eu quero te dizer o seguinte, você veio para a melhor cidade do país, tá? Graças a Deus que você veio para Indaiatuba. O problema não é você que veio para Indaiatuba, o problema é aqueles aqui que estão indo embora de Indaiatuba. Vocês estão numa situação terrível. Mas talvez você está passando por isso, você se sente assim, eu vou deixar Indaiatuba, eu vou deixar a escola do meu filho, será que lá nós vamos encontrar uma outra boa igreja? Como será
a vida da nossa família nesse novo lugar e período. Talvez vocês estão enfrentando, nós juntos estamos enfrentando mudanças na igreja. Ao longo da nossa história, nós tivemos vários momentos em que nós fomos desafiados, fomos tirados da nossa zona de conforto porque a igreja foi crescendo e nós precisávamos de uma nova estrutura, nós precisávamos adotar novos formatos e tudo isso mexe com a gente. Talvez você sente muito mudanças políticas. Eu lembro que quando nós tivemos as eleições para presidente e veio o resultado das eleições, muita gente ficou completamente desesperada. Mudanças globais. Nós temos visto um mundo que tem vivido mudanças constantes, num ritmo frenético, nós nem conseguimos acompanhar essas mudanças, e nós tememos para onde estamos caminhando. Como disse o sociólogo Jonathan Sachs, um judeu, não sabemos para onde a humanidade está caminhando, mas sabemos que está indo muito rápido para lá, não é? Então nós temos medo, como isso vai afetar a minha vida, como isso vai afetar a minha família, os meus filhos, a perversão dos valores morais, a destruição dos absolutos morais. Como será criar um filho ou uma filha diante dessa loucura toda, esse caos que nós estamos vendo? Talvez você está diante de uma mudança familiar. Talvez seu filho chegou naquele período de sair de casa. Ele está indo estudar em São Paulo, ela está indo estudar no interior de São Paulo, talvez está indo para fora do país. E você se sente inseguro com relação a esse momento. Talvez outras configurações da sua história familiar, talvez você está passando pelo divórcio. São mudanças que geram em nós inseguranças, dúvidas, incertezas. Talvez você está passando por uma crise financeira, logo você que sempre teve uma boa renda e sempre esteve muito bem provido de todos os recursos e necessidades, mas agora, diante de uma crise iminente, diante de uma tragédia, você se vê numa situação muito complicada, você precisa baixar o padrão, você precisa fazer ajustes nas suas finanças, agora é tudo na ponta do lápis. Será que você vai conseguir pagar as contas no final do mês? São momentos diferentes que exigem de nós. Talvez você está chegando na aposentadoria e tudo muda nesse período. O que fazer agora? Como eu vou tocar a minha vida? Talvez você acabou de receber a notícia de uma doença grave, crônica. Você precisa iniciar um longo tratamento. Você vai ter agora visitas constantes aos médicos. É um momento difícil. Talvez você não terá 100% da tua saúde para poder render no trabalho. Como vai ser tudo isso? Como vai ficar a sua família, seu futuro? Talvez você perdeu alguém que você amava. Você sempre esteve acostumado a depender dessa pessoa. O seu cônjuge era responsável pelo sustento, era responsável por te proteger, por te guardar, por te guiar, por te conduzir. E agora você olha para a vida e simplesmente não sabe como dar o próximo passo. Essa é a história da minha mãe, que há 4 anos atrás perdeu o meu pai, que sempre foi o guia, que sempre foi o protetor, conduzindo ela de maneira amorosa e gentil. E de repente, depois de 45 anos de casamento e relacionamento, se vê só, sem saber para onde ir. Eu lembro do dia em que nós estávamos lá no sul, alguns meses depois da morte do meu pai, e minha mãe se voltou para nós e disse: olha, por mim, deu. Para mim já chega. Deus já pode me levar. Eu já não vejo mais uma razão para a minha vida, eu já não vejo mais um propósito para a minha vida. Você entende isso? Todos nós passamos por momentos assim. Essas mudanças da vida, repentinas, em que nos surpreendem na maioria das vezes, acabam gerando em nós essa insegurança, a incerteza, a dúvida, o medo. E o problema é que quando nós nos rendemos à dúvida, ao medo, à insegurança, nós ficamos estagnados, nós não damos o passo que precisamos dar, nós não avançamos. Eu lembro quando as portas se abriram para minha mãe vir para Indaiatuba, e ela conheceu uma vida completamente nova, pessoas novas, novas amigas, se tornando uma mãe para muitas mulheres, discipulando mulheres, encontrando um novo propósito para a sua vida e descobrindo que Deus ainda tinha uma vida plena para ela. Porque Deus sempre tem algo melhor para nós adiante. Mas nós precisamos avançar. Precisamos coragem
para avançar. E a mensagem de hoje é sobre isso. Eu gostaria de falar sobre essa coragem para avançar, essa coragem para tempos de transição. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. O título do meu texto aqui é A Ordem de Deus a Josué. O texto diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que momento Deus fala com Josué aqui nesse texto? Esse é o momento em que Moisés acabou de morrer. Essa é uma notícia bombástica, porque Moisés foi um grande homem de Deus, Moisés foi um grande líder. Aliás, a vida, a missão de Moisés, na verdade, aponta para Cristo. Porque assim como Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, assim também Cristo foi enviado por nós, como Filho de Deus, para ser o nosso libertador, o nosso resgatador, enfrentando o pecado, morrendo por nós naquela cruz, nos libertando da escravidão do pecado e nos conduzindo através desse caminho pelo meio do mar, abrindo o caminho para que nós possamos novamente ter um relacionamento com Deus. E Ele nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida. Então, o caminho, a jornada do povo de Israel, de certa maneira, aponta para a nossa jornada em Cristo Jesus. Mas, diferentemente da história de Israel, o nosso destino não é uma terra, o nosso destino é uma pessoa. O nosso destino é Cristo Jesus. E essa é a coisa mais extraordinária que Deus quer fazer nas nossas vidas, é nos tornar parecidos com Cristo Jesus. E é em Cristo que está essa vida abundante. É em Cristo que nós temos uma vida que emana amor. É em Cristo que nós temos uma vida que emana alegria, que emana contentamento, que emana paciência, que emana domínio próprio. É em Cristo. Cristo é o nosso destino, e o grande projeto de Deus na nossa vida é nos conduzir nesse processo para nos tornar como Cristo Jesus. Então Moisés é esse grande homem, um grande líder, uma grande referência para o povo. Moisés, inclusive, se tornou tema de filme, Príncipe do Egito. Moisés é tão famoso. E agora, então, Josué é chamado para substituir ninguém menos, ninguém mais do que Moisés. Essa é uma transição desafiadora. Toda transição é desafiadora, seja uma transição de liderança, seja qualquer outro tipo de transição, todas elas são desafiadoras. E provavelmente Josué estava com medo, Josué estava inseguro, Josué tinha dúvidas, incertezas, porque ele olhava para si e não se via capaz. Não, pelo menos, de substituir e tomar o lugar de um homem como Moisés.
Então, Deus diz a Josué: somente seja forte e muito corajoso, porque eu estarei com você assim como estive com Moisés. Sabe, o momento aqui, o chamado de Deus para a vida de Josué é exatamente esse. Lembre-se, a jornada do Egito para a terra prometida, Canaã, era cerca de 3 semanas, no máximo um mês. Mas por conta da desobediência desse povo, como vimos semana passada, sua murmuração, sua incredulidade, esse povo recebeu como punição de Deus, de que sua geração não entraria na terra prometida, mas eles iriam morrer ali no deserto e iam permanecer ali durante 40 anos. Mas esse texto é o momento em que os 40 anos se passaram. E chegou a hora. Moisés morreu. E Josué agora precisa mover esse povo nessa transição do deserto para Canaã. Só que o povo, depois de 40 anos, já tinha se acostumado a viver no deserto. Era uma terra, de certa forma, que eles aprenderam a dominar. Porque Deus abençoava eles com o maná, porque Deus abençoava eles com água que jorrava da rocha, porque Deus abençoava eles com nuvem que protegia eles do sol, porque Deus abençoava eles impedindo que suas roupas e sandálias se desgastassem. Então, peraí, eu sento aqui, Deus manda comida para mim, eu sento aqui e a água vem na minha boca. Desculpa. Então era uma situação muito boa. Eles estavam numa situação confortável, só que agora Deus está chamando eles para entrar na terra prometida e para tomar posse eles precisam lutar. Eles precisam guerrear. Eles precisam enfrentar gigantes. Eles precisam agora, nessa nova terra, expulsar todos os moradores que ali vivem. Eles precisam ali agora, eles não terão mais o maná, eles vão ter que plantar. Eles vão ter que trabalhar. Então é um grande desafio, é um momento de transição. E sem dúvida, Josué e todo o povo, perdendo a liderança de Moisés, têm suas inseguranças e os seus medos. Então, olhando para esse texto, eu quero te mostrar como nós podemos, na nossa vida, encontrar 5 passos para tempos de mudança. Você está diante de uma transição, 5 passos, 5 atitudes importantes que podem te ajudar a viver os novos desafios e experimentar o extraordinário que Deus tem para você. O primeiro deles é: reconheça a soberania de Deus nos tempos de mudança. Reconheça a soberania de Deus nos tempos de mudança. O texto começa dizendo: meu servo Moisés está morto. Sabe, ninguém podia imaginar uma coisa dessas. Quem imaginaria que o grande Moisés não entraria na terra prometida? Não faz sentido nenhum, não é? Moisés teve todo o trabalho de tirar o povo do Egito, enfrentar o faraó, conduzir esse povo complicado durante 40 anos no deserto, e na hora do bem bom, Deus vira para ele e fala assim: Moisés, você não vai entrar? Ninguém esperava por essa. Eles foram pegos de surpresa. Como nós vamos tomar posse da terra prometida sem Moisés? Moisés foi quem... Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Deus usou Moisés para enviar as 10 pragas e confrontar o faraó. Nós acreditamos em Moisés, nós vimos o poder de Deus por meio de Moisés, nós sabemos que Moisés foi escolhido por Deus. Com Moisés nós temos coragem para seguir, mas sem Moisés, eles foram pegos de surpresa. Sabe, muitas vezes nós também somos pegos de surpresa, não é? As coisas não acontecem de acordo com o nosso plano. Nós temos um plano perfeito, mas de repente as circunstâncias da vida fazem esse jogo virar. E nós já não sabemos mais como será, nós já não sabemos mais como seguir, nós já não sabemos mais como agir. E é exatamente esse período que Josué está vivendo. E entenda uma coisa: por mais que Josué tenha sido pego de surpresa, por mais que o povo tenha sido pego de surpresa, Deus já sabia. Deus nunca é pego de surpresa. Deus já sabia que Moisés não entraria na terra prometida, e ao longo da jornada, Deus já havia preparado Josué como auxiliar de Moisés para ser o sucessor de Moisés. Deus já tinha preparado tudo.
Deus já sabia, entenda isso. Deus está no controle de todas as transições, de todas as mudanças da nossa vida. O câncer não pegou Deus de surpresa, pode ter pegado você, mas Deus já sabia. A doença pode ter te pego de surpresa, o luto, o fato de você perder o emprego, isso pode ter te assustado, mas Deus já sabia. E sabe, está tudo sob controle. Parece que não. Às vezes, de acordo com a nossa perspectiva, parece que tudo está perdido. Parece que Deus não sabe o que está fazendo. Mas a verdade é que Deus não erra. Deus não erra, Deus não se atrasa. Não existe nada na vida que não passe pelo filtro da soberania de Deus. Nada acontece na terra sem a permissão de Deus. Um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem que Deus saiba. Deus sabe e Deus tem o controle das nossas vidas e das circunstâncias. E Deus está agindo através das circunstâncias, das transições, das mudanças. Na verdade, Ele está usando tudo isso em nossas vidas. Segundo lugar, Deus tem um plano para cada fase da nossa vida. Deus tem um plano perfeito para cada momento. Eclesiastes capítulo 3, o sábio disse o seguinte: há um tempo certo, determinado para cada ocasião. Deus planejou cada ocasião da nossa vida. Não só as ocasiões boas, mas as ruins também. O sábio ele vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Ele vai dizer que há tempo de construir e tempo de derrubar. Há tempo de abraçar e tempo de apartar, de se afastar. Há tempo de sorrir e tempo de lamentar, de chorar. Há tempo para todas as coisas na vida. E ambos os tempos, sejam eles bons ou ruins, fazem parte do plano maior de Deus na nossa história. Deus está nos conduzindo por meio de circunstâncias boas ou ruins, de acordo com o seu plano, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então nós não devemos jamais duvidar, porque como disse o Paul Tripp, simplesmente não há planos melhores do que os planos que o seu Senhor tem para você. Não há planos melhores que os planos que Deus tem para nós. Isso não significa que é fácil confiar, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Como diz lá em Jeremias 29:11, Deus diz o seguinte, Deus disse: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo, eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês. Planos de paz, planos de fazê-los crescer, prosperar, de lhes dar um futuro. Eu tenho o melhor para vocês. Deus está dizendo para Israel isso. Nós amamos esse texto, não é? Nós decoramos, memorizamos, compartilhamos, postamos. O que a gente muitas vezes não entende é o contexto em que esse texto foi escrito. Sabe qual é o contexto? Era uma profecia que Deus estava dizendo ao povo: eu vou tirar vocês da casa de vocês e eu vou mandar vocês para o exílio na Babilônia. Esse é o contexto. Então, diante da reação do povo, mas como assim? É uma transição terrível, porque eles vão ser tirados da sua zona de conforto, da sua vida, do seu lar, da sua terra, e vão ser levados para uma terra estrangeira para viver debaixo do poder e do domínio de um rei tirano e terrível que era Nabucodonosor. Não faz sentido o plano de Deus, não é? Eu não entendo, não é possível. E Deus está dando uma resposta e dizendo: eu é que sei o que é melhor para você. Esse é o contexto. Então nós devemos confiar mesmo sem entender. Deus não pede, a tua resposta não deve ser entender, mas apenas confiar. Deus tem os melhores planos para nós. Terceiro lugar, Ele usa as mudanças para realizar o seu propósito. Deus está nos conduzindo por meio das circunstâncias, por meio das etapas, por meio das transições, na direção do alvo que Ele tem para as nossas vidas. E qual é o alvo que Deus tem para a nossa vida? É o nosso sucesso? De maneira nenhuma. O alvo que Deus tem para a nossa vida é Cristo Jesus. Deus está comprometido em nos tornar parecidos
com Cristo. Esse é o grande propósito dele. E sabe, certa vez Jó, diante das circunstâncias, começou a viver uma crise, como muitas vezes nós vivemos, duvidando dos planos de Deus, questionando os planos de Deus. Então ele levanta esse questionamento com 16 porquês diante de Deus, e Deus diz: Jó, olha para mim. Olha para mim. Quem foi, Jó, que colocou as estrelas e deu nome a elas? E dos capítulos 38 até o 41, Deus responde Jó dizendo: Jó, olha para mim. Depois que Jó contempla a soberania de Deus, ele percebe que Deus está no controle. Jó 42, versículos 2 e 3, Jó diz o seguinte: agora eu sei, agora eu vi, agora eu entendi. E ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava de coisas que eu não sabia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. É isso. Nós não somos capazes de mensurar, de compreender as maravilhas que Deus está trabalhando, que Deus está forjando, que Deus está preparando para nós em Cristo Jesus. Mas nós estamos sendo desafiados a compreender que há um propósito e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem fome, nem tribulação, nem anjos, nem poderes ou autoridades no céu ou na terra, nada pode nos separar do amor de Deus demonstrado por meio de Cristo Jesus. Ele vai nos conduzir soberanamente. Ele tem o controle de todas as circunstâncias da nossa vida. As coisas podem ter saído do teu controle, mas elas continuam rigorosamente no controle soberano do nosso Deus. Quarto e último lugar, mudanças trazem oportunidade de amadurecimento. É por meio das mudanças que Deus cria um ambiente, um laboratório, onde Ele pode de fato trabalhar em nós e por meio de nós. Segundo lugar, saia da zona de conforto e aceite novos desafios. Deus disse para Josué o seguinte: chegou a hora de você conduzir todo este povo. Veja, Deus tem um novo desafio para Josué. Josué, você sempre trabalhou como auxiliar de Moisés, mas agora você vai liderar esse povo para entrar na terra prometida. Ah, que legal. Não era tão legal assim. Sabe por quê? Porque naquela terra havia gigantes. E porque antes daquela terra havia um rio, o Rio Jordão, que na época de cheia era 30 metros de largura e 30 metros de profundidade. Esse problema é de Josué. Então Josué já assume esse cargo cheio de perrengue, cheio de desafio, cheio de grandes obstáculos para resolver. É um desafio. E é uma mudança completa na vida, na posição de Josué. Ele provavelmente olha para si e se questiona: será que eu sou capaz? Sabe que, pensando nisso, eu vejo que o conforto pode limitar o nosso progresso. Muitas vezes Deus está colocando diante de nós desafios e por conta do nosso comodismo, por conta da nossa timidez, por conta do nosso medo, por conta da nossa insegurança, nós não nos movemos. Nós nos escondemos, nós nos retiramos e não experimentamos as coisas que Deus preparou para nós. Segundo lugar, abrace o desconforto como parte do crescimento. O desconforto, gente, não é ruim. Na verdade, o pior lugar para se estar é um lugar confortável. Davi, no momento, na história de Davi, enquanto ele estava numa posição desconfortável, fugindo de Saul, vivendo em caverna, esse foi o auge da vida de Davi. Ele estava muito bem com Deus. O problema de Davi foi quando ele entrou no palácio. O problema de Davi foi depois de 20 anos como um rei vitorioso, o texto diz que Davi percebeu que Deus estava com ele. E aí, na época em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. E foi ali naquele dia que ele foi para o terraço, ele viu Batseba, e ele cometeu o maior erro da vida dele. Sabe por quê? Porque a zona de conforto é um lugar extremamente perigoso. Então, Deus, soberanamente, Ele permite
Deus, ele permite que o fogo ardente surja na nossa história, na nossa vida, por meio das circunstâncias, para nos mover, para que a gente não fique parado, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Esse é o desafio de Deus para nós. Portanto, Tiago 1,2 diz: tenham por motivo de alegria quando passarem por todo tipo de desconforto ou todo tipo de provação. Porque é por meio dessas provações e situações que vocês têm a oportunidade de perseverar. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês se tornem maduros. Entenda uma coisa: o grande propósito de Deus é a nossa maturidade, é a nossa santidade. Deus não está comprometido com a tua felicidade. Deus está comprometido com a tua maturidade. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a única forma de você experimentar plenamente felicidade é você se tornar santo, maduro, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então Deus está disposto a sacrificar a tua alegria momentânea para garantir a tua alegria eterna. Deus está disposto a te tirar da tua zona de conforto. Deus está disposto a tirar o teu conforto para te conduzir numa zona desconfortável, gerando crescimento espiritual para a tua vida, porque Ele sabe que é só dessa forma que você se tornará mais parecido com Cristo. Então entenda aquilo que C.S. Lewis disse: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Desconfortos preparam pessoas comuns para se tornar mais parecidas com Cristo. Terceiro lugar, busque oportunidades que desafiem a sua fé. Se Josué não fosse colocado nessa nova posição, nesse desafio, talvez ele nunca viveria as grandes coisas que Deus queria fazer nele, e não só nele, mas através dele, porque entenda uma coisa: Deus, ele não nos abençoa e Deus não nos faz avançar porque Deus quer nos tornar incríveis e nos colocar num pedestal. Não, de maneira nenhuma. Deus, ele nos faz avançar e nos coloca diante de novos desafios porque ele quer nos usar. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. E o motivo pelo qual Deus está desafiando a fé de Josué não é para que Josué tenha um nome tão grande quanto Moisés, não, mas para que Josué abençoe outras pessoas, como Moisés abençoou a vida de outras pessoas, oferecendo a sua vida para Deus. Não é sobre nós, é sobre servir, é sobre se doar. E quando nós decidimos servir, quando nós decidimos nos doar, quando nós decidimos abrir mão do nosso tempo e acordar cedo para trabalhar no estacionamento da rede, debaixo de sol e chuva, quando nós abrimos mão do nosso conforto para ir trabalhar com crianças catarrentas e difíceis, né? Quando nós abrimos mão do nosso conforto e nós saímos da nossa zona de conforto para aprender uma nova habilidade, uma nova posição na igreja, algo que eu nunca fiz antes, mas é por meio dessa oportunidade que eu vou ser desafiado e eu vou poder crescer na minha fé e eu vou poder experimentar grandes coisas com Deus. Por isso eu quero dizer, não ouça apenas, viva a aventura de servir a Deus. Não viva das histórias que contam para você sobre fé. Viva a tua história com Deus, viva uma história de primeira mão, não viva de histórias e de energia espiritual residual de alguém que você viu, o meu pastor viveu, o meu líder de pequeno grupo viveu. Não, Deus está te chamando para você viver essa grande aventura no reino dele, porque a história de Deus continua sendo escrita, a história que começou com Abraão, que passou por Moisés, que passou por Josué, que passou por Davi, agora chegou a nossa vez, como diz Hebreus capítulo 12, portanto, diante da nuvem de testemunhas, agora corram com perseverança a corrida que é proposta para vocês. Há uma corrida sendo proposta para nós, e nós precisamos agora pegar o bastão e dizer, deixa comigo, que agora é a minha vez, e nessa geração eu quero te servir, Deus, eu quero viver grandes histórias. Essa atitude é importante, porque Josué, há uma cena na vida de Josué que marca muito a minha vida. Deus chamava Moisés para entrar na tenda do encontro. E lá na tenda do encontro a glória de Deus descia. E sabe o que Josué fazia quando Moisés entrava? Diz que Moisés via Deus como que face a face.
Sabe o que Josué fazia? Ele não era chamado, porque só Moisés podia entrar lá. Sabe o que Josué fazia? Ele ficava na porta da tenda esperando Moisés. Ele ficava lá, como que dizendo o seguinte: eu também quero viver. Eu também quero ver esse Deus como que face a face. Eu também quero viver grandes coisas. E ele não queria apenas ouvir Moisés falando, ele queria viver essa grande história. E Deus sabia disso. Então se joga, dá o passo. Quarto lugar, não deixe teus dons esquecidos na prateleira. A Bíblia diz que Deus nos capacitou com dons. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus e recebeu o Espírito Santo de Deus, recebeu um dom. O dom é uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para nós usarmos para abençoar outras pessoas na comunidade de fé. Deus te deu um dom. Mas qual é meu dom, Tiago? Dom a gente só descobre servindo, trabalhando, pulando na piscina, mergulhando. E Deus não te deu esses dons para você guardá-los na prateleira. Deus deu esses dons para você usá-los, desgastá-los na obra de Deus, servindo e fazendo a diferença na vida das pessoas. E à medida que você mergulha, à medida que você coloca o passo e dá o passo, Deus, ele começa a fazer coisas incríveis que nós jamais imaginamos, porque como diz Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais por meio do seu poder que atua em nós. Deus quer fazer infinitamente mais por meio do seu poder que atua através de nós. Sabe que na minha vida eu vivi algumas transições e fui chamado para novos desafios. Vocês já sabem de algumas histórias, mas as duas principais transições da minha vida foi Rio Grande do Sul para São Paulo, dia que eu deixei minha casa, e a transição de Vinhedo, né, para a cidade de Indaiatuba. Eu já disse que no dia que eu saí do Rio Grande do Sul e vim para São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui, tudo que eu sabia sobre São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta. Isso me tirou da minha zona de conforto. Quando eu cheguei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, seminário onde eu estudei, eu não conhecia absolutamente ninguém. Mal e mal tinha sustento para o mês. Eu lembro que lá no seminário, o seminário disse, você vai trabalhar numa igreja em Vinhedo. Eu nem sabia que Vinhedo existia no planeta. Quando eu cheguei em Vinhedo, eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto gente tão rica na minha vida. E eu cheguei lá todo raquítico, no meio daquelas pessoas. E, gente, aquela igreja em Vinhedo era chamada de cemitério de pastores. Imagina como eu cheguei na igreja. A alegria de chegar na igreja cemitério de pastores. 5 pastores tinham passado por ali e o ministério deles acabou depois daquela igreja. Imagina o tipo de gente que eu encontrei ali. Fui muito bem acolhido por algumas pessoas, mas outras não. Eu lembro, por exemplo, de uma reunião que foi marcada, se não me engano, nos meus primeiros anos de ministério ali, que os pais formaram um grupo. E sabe qual era o assunto da reunião? Que eu não fui convidado? Tirar o Tiago da igreja. Eu não sei o que aconteceu naquela reunião. Eu só sei que eu não fui tirado. E eu me tornei pastor daquela igreja por 11 anos. Pela graça de Deus, junto com o meu mentor, aquela igreja cresceu. Aquela igreja foi transformada. E eu lembro que depois de 4 ou 5 anos de ministério, eu tive um sonho de conseguir um espaço só para os jovens da igreja. Eu era pastor de jovens da igreja e eu comecei a compartilhar essa visão. O André disse, olha, nós não temos dinheiro para isso, recursos, mas um homem muito rico veio e disse o seguinte, olha, eu tenho 2 prédios e, Tiago, eu estou colocando as chaves nas suas mãos porque eu quero que você realize o sonho desse trabalho com jovens. E aí nós começamos, chegamos lá, levamos os jovens, algumas vigílias de oração, alguns tempos juntos, começamos a orar pelo que Deus iria fazer ali, e de repente eu tive uma ideia. Eu fui até o dono de uma balada em Vinhedo. Imagina o pastor chegando na balada. E eu cheguei para o dono da balada, Adler, ela se chamava, nós chegamos junto com os jovens e falamos para ele o seguinte, olha, eu e você temos algo em comum. E o cara, dono da balada, olhou para mim, pastor, falou assim, o que nós temos em comum? Eu falei, eu e você trabalhamos com jovens e queremos o melhor para a vida desses jovens, não é? Eles, claro, claro.
Mas você trabalha diversão, eu trabalho crescimento espiritual, espiritualidade. As duas coisas são importantes. Então eu queria que a gente fizesse uma parceria, porque nós temos um objetivo em comum. Ele falou: qual é a parceria? Eu falei: a parceria é você nos abençoar com essa lâmpada que fica em cima da balada. Nós queremos uma dessas para nós. Era uma lâmpada tipo do Batman, isso no ano de 2006. Isso foi quase há 20 anos atrás. Era uma lâmpada desse tamanho que jogava 8 fachos na cidade de Vinhedo, e de qualquer lugar da cidade os jovens vinham e iam para aquele lugar. Então a balada era famosa por conta disso. Ele disse: tá bom, eu vou doar para vocês. Em torno de 15 mil reais, esse cara doou a lâmpada e nós botamos em cima do prédio dos jovens. Então, todo domingo à noite tinha um culto simultâneo da igreja e nós ligávamos, não tinha balada de domingo, então nós ligávamos aquela luz no domingo à noite e os jovens de toda a região ali de Vinhedo, Valinhos, Louveira, Itatiba, eles viam aquela luz no céu de Vinhedo e diziam: puxa, uma balada nova. E aí eles iam lá, sabe, o nome era Lighthouse, porque é farol, né? Aí esses jovens, eles chegavam lá, nós tínhamos um time de recepção com a galera que ficava lá na frente. Quando essa turma entrava, sabe o que a gente fazia? A gente fechava a porta e mandava a Bíblia neles. 1 hora de pregação. Falou: tá pensando que isso aqui é balada? É balada não, aqui é palavra. Gente, centenas e centenas de jovens renderam suas vidas a Cristo e o trabalho em Vinhedo cresceu muito, muito. Eu lembro que nós alcançávamos jovens de toda a região. E foi em 2011, no auge desse período ministerial, quando eu tinha alcançado finalmente Vinhedo autoridade, credibilidade, tinha uma equipe, tinha recursos, tinha uma igreja, tinha escritório, tinha tudo. De repente, a igreja vira para mim e diz assim: Tiago, a maneira como o Ministério de Jovens está caminhando não é a maneira que nós queremos que ele caminhe. Então nós vamos encerrar as atividades como elas acontecem hoje. Nós teremos algumas mudanças. Mas foram mudanças que provocaram grandes rupturas. Muitos jovens se indignaram, deixaram a igreja. E naquele momento eu vivi uma crise profunda com Deus, porque eu estava realizando os meus maiores sonhos. Eu estava tão feliz, achando que era aquilo. E de repente eu vejo o sonho passando por entre meus dedos e tudo se foi. E eu entrei numa crise. Eu entrei numa crise tão profunda, e eu nunca compartilhei isso aqui, que eu tomei coragem e eu fui até a sala do meu mentor. E eu entrei na sala dele e eu disse: André, para mim acabou. Eu não quero mais. Eu estou voltando para o Rio Grande do Sul, eu não quero mais trabalhar nessa igreja, para mim acabou. E o André, com muita sabedoria, ele virou para mim e ele disse o seguinte: Thiago, eu vou só te pedir uma coisa. Não toma decisão nenhuma agora. Eu só quero que você vá para tua casa, pegue tuas coisas, pegue tua prancha, coloca no carro e vai passar 2 semanas na praia. Tem uma casa te esperando lá em Riviera. Eu desci, peguei minhas coisas, peguei minha prancha. Eu era solteiro na época. E aí eu desci a Imigrantes, indignado, acelerando. E eu lembro que a Imigrantes estava no meio de uma tempestade, era raio para todo lado, chuva para todo lado. Mas sabe, esse cenário era muito propício, porque aquilo que estava acontecendo dentro de mim era muito parecido. Eu estava com raiva de Deus, com ira, questionamentos. E eu descia a Imigrantes dizendo o seguinte: Deus, eu estou indo para lá e eu estou te esperando. Eu espero que você tenha as respostas que eu preciso, porque eu fiz muita coisa até aqui por você e agora se apronta essa comigo. Me espera, tô chegando. Eu lembro que quando eu cheguei em Riviera, no primeiro dia eu fui surfar, na expectativa de que Deus falasse algo. E Deus não falou nada. Passou o segundo dia, Deus não falou nada. Chegou o terceiro dia, eu estava indignado, eu falei assim: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Foi quando Deus disse o seguinte: Tiago, fica de joelhos. Tá bom, eu vou ficar de joelhos. E agora, Deus, o que eu faço? Não faz mais nada. Eu quero que você permaneça assim de joelhos.
Porque eu quero que você lembre de quem é a sua vida. E eu quero que você lembre que eu tenho um chamado para a sua vida. E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu preciso que você permaneça de joelhos. Eu disse, tá bom, Deus. Mais uma vez, eu vou dobrar meus joelhos, Senhor. E seja conforme a tua vontade. Depois de 2 semanas eu voltei. Eu disse para o meu chefe, ok, eu entendi. Eu me submeto. Eu vou obedecer. E foi naquele ano, 2011, que um grupo de pessoas de Indaiatuba foi até Vinhedo e disse, nós estamos procurando ajuda para começar uma nova igreja. E o André disse, eu tenho um pastor para vocês. E foi ali que começou essa transição, para eu sair dessa zona de conforto e aceitar esse novo desafio, que na minha visão era como se fosse um downgrade. Porque estava vivendo o auge do ministério e agora tinha que me mudar para Indaiatuba para conhecer pessoas que não me conheciam, que estavam olhando para aquele jovem de 27 anos solteiro e falando assim, mas isso aí vai ser o nosso pastor? Uma galera que se reunia numa casa, numa garagem, não tinha escritório, não tinha caixa de som, não tinha microfone direito, não tinha recurso nenhum, não tinha nada. Tá bom, Deus, vamos para lá. Vamos para Indaiatuba. Esse foi um grande momento de transição na minha vida. Eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa tímida. E me mover para Indaiatuba não foi fácil, depois de tudo que eu vivia na minha zona de conforto em Vinhedo. Mas foi necessário fazer essa mudança e aceitar o novo desafio de Deus. Terceiro lugar, o que eu quero te dizer é, saiba que a vitória vem de Deus, mas você precisa dar o passo. Josué 1:2 diz, você vai conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu vou dar a terra, mas você precisa atravessar o Jordão. Eu vou dar a terra, eu vou dar a vitória, mas você precisa dar o passo. O que eu quero te dizer aqui? O primeiro passo é sempre um ato de fé. A ação demonstra a nossa confiança em Deus. Então, a fé sem ação é uma fé morta, é uma fé passiva. A nossa fé deve ser uma fé ativa e nós mostramos que de fato ela é fé quando nós unimos a ação à fé. Terceiro, a fé nos faz agir mesmo sem ver todo o caminho. Eu não sabia o que ia acontecer quando eu saí do Rio Grande do Sul. Eu não via o que ia acontecer quando eu deixei Vinhedo para me mudar para Indaiatuba. Eu não podia ver, porque Deus não mostra todo o caminho. Deus só nos mostra o próximo passo. Lembra de Abraão? Que Deus diz para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus não mostra o caminho todo para Abraão e para nós? Sabe por quê? Porque não é sobre o destino, é sobre a jornada. Deus quer que no caminho nós possamos caminhar com Ele e depender dele. Esse é o grande segredo. E Abraão fez isso tão bem, dependendo de Deus, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Entenda uma coisa sobre a jornada de Deus para a tua vida. Deus não está te conduzindo a um lugar. O grande propósito de Deus é a própria jornada, porque é no caminho que Ele quer te ensinar quem Ele é e te tornar parecido com Ele. É por meio dessa amizade, é por meio desse relacionamento que você vai se tornar como Cristo Jesus. Então nós não vemos todo o caminho. Essa semana alguém me perguntou assim na conferência lá em São Paulo, de pastores, mas como você foi parar e como tudo isso aconteceu? Sabe a minha resposta qual foi? A única coisa que eu fiz foi obedecer. Obediência. Eu obedeci para sair do Rio Grande do Sul. Eu obedeci quando eu cheguei no seminário e fui enviado para Vinhedo. Eu obedeci quando eu cheguei em Vinhedo e fui enviado para Indaiatuba. Foi uma jornada de obediência. Essa é a nossa jornada. Nós não sabemos qual é o futuro que Deus está preparando para nós, quais são as mudanças, o que vai acontecer lá na frente. Deus não conta, mas Deus está nos chamando a confiar e dar um passo de cada vez em obediência. Isso é fé. É crer que Ele já cuidou de todas as coisas e não precisamos nos preocupar. E a obediência geralmente precede o milagre.
Deus não abriu o Rio Jordão e disse agora vão. Não, Deus disse marcha. E quando esse povo estava atravessando o rio, então Deus abriu o mar e eles viveram o milagre por meio da obediência. Deus pode abrir as águas, Deus pode fazer grandes coisas na tua história se você decidir obedecer. Eu nunca esqueço, e aqui eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o seu Jordão? Qual é o teu Jordão? Todos nós temos um Jordão. O Jordão representa esses obstáculos. É como um símbolo desses obstáculos que todos nós temos a superar na nossa história, porque cada momento traz novos desafios. Qual é o teu desafio? Qual é o teu Jordão que você precisa não temer, mas enfrentar e atravessar, crendo que Deus abrirá o caminho? Qual é o teu Jordão? O meu Jordão, eu lembro que era vir para Indaiatuba. O meu Jordão era o pedágio de Indaiatuba. Eu não tinha dinheiro para vir para Indaiatuba. Eu não tinha móveis, eu não tinha fogão, eu não tinha nada. Aliás, nem precisava de fogão, não sabia cozinhar. Mas eu lembro que quando eu vim para Indaiatuba, no dia que eu estava vindo para cá, eu recebi uma ligação do Paraná, uma pessoa distante. Tiago, eu fiquei sabendo que você está indo para Indaiatuba. Eu depositei na tua conta, isso em 2012, R$6.000, para que você possa comprar as coisas da tua casa. Ao longo de nossa história, Deus cuidou de cada detalhe. E Deus foi abrindo o Jordão de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Nós estamos prestes a entrar num novo espaço. É difícil falar sobre os números. Nós jamais imaginávamos. Mas Deus abriu o mar. Deus dá vitória. Mas nós precisamos dar o passo. Quarto lugar, deixa a palavra de Deus guiar os teus passos. Deixa a palavra de Deus guiar os teus passos. Seja somente forte e muito corajoso. Deus está nos chamando, e ele repete isso 3 vezes para Josué: somente seja forte e corajoso. Forte e corajoso para quê? Para obedecer. A coragem é coragem de obedecer. A coragem é coragem para cumprir aquilo que Deus ordenou. E não duvidar, e não questionar, e não fugir, e não se esconder. Ele diz: tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Cumpra. E ele diz: não se desvie dela nem para um lado nem para um outro. Tenham cuidado de manter-se fiel. Recentemente, um dia a Nath foi dormir, a Mel foi dormir, e eu estava num domingo à noite diante de Deus pensando nos grandes desafios que nós temos pela frente, tudo que vai acontecer a partir disso. E eu pensei: Deus, mas e agora? O que o Senhor espera de mim? O que eu preciso fazer? E Deus disse comigo o seguinte: Thiago, você não precisa fazer nada. A única coisa que eu peço a você é fidelidade. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Você quer abençoar a tua casa, você quer abençoar essa igreja, mantenha-se fiel, íntegro, não tropece, apegue-se e cumpra tudo aquilo que está escrito. Ele continua dizendo: assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer. Em tudo que fizer. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque nós temos uma mentalidade, uma ideia enganosa a respeito da vontade de Deus. Para nós, a vontade de Deus ela é sempre muito específica. E nós perguntamos para Deus: Deus, eu devo fazer medicina ou pedagogia? Deus, eu devo fazer direito ou engenharia? Deus, eu devo fazer educação física ou eu devo fazer nutrição? Porque o nosso medo, de alguma maneira, é escolher errado e não viver o plano A de Deus, viver o plano B. Aí eu errei, eu vou para o plano C, eu vou viver nos planos menores, não o plano principal. Porque o que nós queremos, o nosso desejo é viver o centro da vontade de Deus. Posso te falar uma coisa? O centro da vontade de Deus não é você fazer medicina, pedagogia, engenharia. Isso você decide. O centro da vontade de Deus é que você mantenha-se fiel à sua palavra. E se você for fiel aos princípios da palavra de Deus, Deus vai te abençoar e te fazer bem-sucedido, seja na medicina,
seja como professor, seja como advogado, seja como dona de casa, seja como for. Não é sobre o lugar para onde você vai. É sobre a maneira como você está indo, vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Portanto, qual deve ser a nossa atitude para com a palavra de Deus? O texto continua dizendo, em primeiro lugar, relembre. Relembre. E a palavra que relembre no hebraico traz a ideia de não se afaste. Não se afaste, porque ao longo da nossa vida nós vamos esquecendo, nós vamos nos afastando, nós vamos descobrindo novos mundos, nós vamos absorvendo novos conteúdos e nós vamos esquecendo daquela que é a verdade. Como diz Dwight Moody, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Ou você está próximo desse livro e longe do pecado, vivendo uma vida com Deus, ou o pecado vai te afastar desse livro. Segundo lugar, medite nele dia e noite. Como disse o Paul Tripp, mesmo alguns minutos de leitura da Bíblia, onde você contempla a glória do Senhor, e alguns minutos de oração, onde você abre seu coração para Ele, tem o poder de transformar o seu dia. Você entende o poder que há na palavra de Deus de transformar o nosso coração, de transformar nossas emoções, de transformar as nossas reações por meio de uma meditação na palavra. Medita nesse livro dia e noite. Além de meditar, nós somos chamados também a cumprir. Não basta relembrar, não basta meditar, nós precisamos, diz o texto, cumprir. E se nós cumprirmos, veja, é importante ter conhecimento sobre Deus. Mas é somente quando nós colocamos esse conhecimento de Deus em prática que nós podemos viver a plenitude da graça e da presença de Cristo em nós. Como disse o Sproul, não é quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você vive a Bíblia. Tem muita gente que sabe muito, mas vive pouco. Não é sobre saber, é sobre viver, é sobre cumprir, é sobre obedecer. E aí o texto diz, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Não importa se é no emprego X ou no emprego Y. Não importa se é na cidade X ou na cidade Y. Não é um lugar, não é geográfico. Você será bem-sucedido onde quer que for, se você cumprir, se você meditar, se você deixar a palavra de Deus orientar e guiar a tua vida. Por isso, em primeiro lugar, faça da palavra a base das tuas decisões. Qual é a base das tuas decisões? Você toma decisões baseadas em sentimentos, de acordo com o coração, você segue teu coração, ou você toma decisões baseadas em princípios da palavra de Deus? Como disse o Josemar Bessa, se teus sentimentos estão controlando a tua vida, então a palavra não está. Segundo lugar, permita que a palavra de Deus molde o seu caráter. Porque entenda de uma vez por todas, esse livro não é um livro de regras de um Deus que é extremamente exigente, quer que as coisas sejam do seu jeito. Não. Esse livro é um livro sobre o caminho para nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas mais do que isso, esse livro é a história de como Deus torna isso possível. Porque entenda, esse é o grande projeto de Deus. Um dia lá, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado destruiu tudo isso, o pecado distorceu tudo isso, o pecado nos afastou de Deus, corrompeu a imagem de Deus em nós. Então Deus enviou Cristo Jesus para resgatar essa imagem por meio do seu sacrifício. Nós fomos libertos do pecado. E agora, libertos do pecado, nós podemos viver não mais na dependência do pecado, mas na dependência do Espírito dele que habita em nós. E à medida que nós vivemos a palavra, nosso coração, o nosso caráter é moldado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Deus quer restaurar a tua imagem e semelhança com Ele. E só no dia que você for como Ele é que você será plenamente feliz. Essa é a jornada. Esse é o propósito.
É para isso que nós somos chamados. Deixe a palavra moldar o seu caráter. Porque esses mandamentos são mandamentos de vida. É por meio deles que nós vamos seguindo na jornada, nos tornando mais parecidos com Cristo. Terceiro lugar, torne a sua fonte de prazer, torne a palavra sua fonte de prazer e alimento espiritual. Entenda uma coisa, a Bíblia não é apenas o nosso guia. A Bíblia não é apenas o nosso guia no caminho. A Bíblia é uma fonte de alegria e contentamento. Ela está à nossa disposição. Não deixe sua Bíblia no porta-luva, não deixe sua Bíblia no porta-mala, não deixe sua Bíblia aberta na estante. Guarde a Bíblia no seu coração. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz para o meu caminho. Filtre vozes e opiniões com a verdade da palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Nós temos aqui a fonte de alegria, de contentamento, a palavra de Deus que gera vida. O mundo estava caótico antes da criação, então Deus disse, e quando Deus diz, quando Deus fala, Ele transforma o caos em ordem, e aqui está a palavra poderosa de Deus, que pode transformar o caos da tua vida, pode restaurar tudo em ti, está diante de você. Divida essa sabedoria com outros. Não é para mim, não é para você, é para repartirmos. É para abençoarmos outros, é para compartilharmos. Ele disse para Josué, Josué, não cesse de falar das palavras deste livro da lei. Então os teus caminhos prosperarão. Quinto e último lugar, para encerrar. Coragem, coragem. Deus está com você em cada passo do caminho. Em cada passo. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, a coragem não é ausência de medo. A coragem é a certeza e convicção da presença de Deus ao nosso lado. É por isso que Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois eu sei que tu estás comigo. E se Ele está comigo, e se Ele é por mim, quem será ou o que será contra mim? Nada, nada, nada pode nos separar do amor desse Deus revelado em Cristo Jesus. Nem morte, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem anjos ou poderes no céu e na terra poderão jamais. Paulo diz em Romanos, eu estou convencido que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Como disse Davi, sei que teu amor, tua fidelidade e bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Entenda uma verdade transformadora. Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Ele sempre está com você. Ele jamais te deixará. Ele jamais te desamparará. E a sua presença e o seu cuidado devem gerar em nós coragem para seguir. Não importa o que aconteça. Tiago, mas
Se eu perder meu emprego, ele diz, eu estarei com você. Essa é uma promessa incondicional. Tiago, mas se eu morrer, eu estarei com aqueles que ficaram. Tiago, mas e se eu perder aquela pessoa que eu amo? Eu estarei com você. Tiago, mas se eu não conseguir engravidar, nós temos o sonho de engravidar. Deus diz, eu estarei com você. Eu vou caminhar do teu lado. E por meio dessa situação eu vou te tornar mais parecida com Cristo. Tiago, mas se nós perdermos o bebê, eu estarei com você. Em cada passo da jornada, não importa o que aconteça, eu estou com você. Hoje, depois da pregação da manhã, minha mãe mandou uma mensagem. Tiago, eu quero te mostrar uma oração. A data da oração. Exatamente a virada do ano entre 2011 e 2012. E minha mãe colocou lá. Tiago foi desafiado a mudar para Indaiatuba. Ele está com, ela botou, medo, insegurança, dúvida, incerteza. E ela fez oração assim: querido Deus, eu te peço que o Tiago possa entender as palavras de Josué capítulo 1 e que você torne ele forte e corajoso para dar o passo que ele precisa dar. Que o Senhor cuide de cada detalhe dessa mudança, dessa transição. Não importa o que aconteça, não importa para onde Deus te mande, Ele estará com você. Em primeiro lugar, mantenha o foco em Deus e não nas circunstâncias. Olhe para Deus. Foque nas promessas e não nos problemas. Traga à sua memória histórias bíblicas inspiradoras. Lembre-se, traga à memória aquilo que Deus fez e Ele pode fazer. Terceiro, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Quarto e último, busque apoio nos irmãos e na comunidade de fé. Todos nós temos vivido essas transições. Todos nós vivemos mudanças. Todos nós aqui estamos sendo desafiados. Todos nós aqui temos medo, incertezas, dúvidas, insegurança. E nós temos a certeza não apenas de um Deus que caminha conosco, mas a certeza de que nós caminhamos juntos. Você não está sozinho. Para encerrar, para refletir e praticar, primeiro, quais áreas você evita por medo ou conforto? Como você pode hoje dar o primeiro passo? Segundo, de que forma você pode sair da zona de conforto e usar seus dons para abençoar outros? E terceiro, a coragem não é a ausência de medo, é a certeza da presença de Deus ao nosso lado. Não importa o que aconteça, Ele nunca te deixará, Ele jamais te abandonará. Mas Deus está te chamando para novos desafios. Deus está te chamando para sair da zona de conforto. Deus está te desafiando, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Ele quer te tornar mais parecido com Cristo. E nada vai impedi-lo de terminar esse projeto, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Essa é a certeza que nós temos. Ele vai completar. Ele estará conosco. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor caminha ao nosso lado. São tantos desafios, tantos obstáculos. Todos nós temos um Jordão diante de nós. Mas todos nós temos esse desejo interior no coração de viver o extraordinário em Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor já fez esse caminho possível por meio de Cristo Jesus. Nós podemos atravessar o mar, porque Jesus Cristo venceu a morte, nos libertou da escravidão do pecado. E por meio da presença do Teu Espírito em nós hoje, nós temos o poder que precisamos para avançar. Nós queremos apenas, Deus, nessa noite, dobrar nossos joelhos. Nós queremos permanecer de joelhos, porque nós queremos reconhecer que o Senhor é soberano e que nós queremos viver debaixo do Teu poder, do Teu cuidado, da Tua graça, do Teu amor e dos Teus planos para a nossa vida. Então nós encerramos essa noite de joelhos dobrados. Seja como o Senhor quiser. Oramos em nome de Jesus. Amém.